Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Espaço Cristão da Cidade. E estamos no início do ano, né? Estamos nesse iniciar do ano de 2021. E eu espero que você esteja muito bem. Eu espero que você esteja guardado nas mãos de Deus. Na verdade, Deus sempre está nos guardando, né? Sempre está desejoso de realizar a sua vontade em nossas vidas. E nós precisamos nos abrir para Ele e deixar que Ele haja na minha vida e na sua vida. Então, já queremos deixar aqui o nosso boa noite, pedir para que você já dê um joinha aí no vídeo de hoje, que você também esteja colocando seus pedidos de oração, para que estejamos orando durante o encontro e depois também durante a semana. Não deixe de fazer os seus pedidos, se você tiver pedidos, evidentemente. Sabemos que o ano de 2020 foi um ano de muitas mudanças, um ano que teve muitas alterações, muitas mudanças de planos, e é por isso que precisamos confiar no Senhor, na palavra do Senhor que diz: o fazer planos é do homem, mas o realizar é de Deus, né? O homem faz planos, pensa, projeta, mas precisamos entregar a Deus para que, se for da vontade dele, nós os realizemos. E alguns que nós não realizamos, precisamos confiar também que Deus vai nos dar para esse tempo uma nova direção, uma nova palavra, uma nova revelação, um novo entendimento sobre aquilo que estamos vivendo. Não esqueça de orar também. Eu queria te pedir para que você estivesse orando por aqueles que têm estado enfermos, né? Todos aqueles que estão enfermos, que têm estado bastante temerosos e lutando contra a enfermidade que assola o mundo. Mas nós cremos num Deus que está acima de todas essas coisas. E com isso eu quero dizer uma coisa muito importante. É importante que nós tenhamos entendimento sobre todas as coisas e não nos deixemos levar pensando que Deus às vezes vai nos impedir de ter a doença ou não. Porque se pensarmos assim, isso quer dizer que Deus não impediu os outros de terem a doença? Então não é bem assim que funciona. A palavra de Deus diz que sobre bons e maus a chuva cai e o sol brilha. E nós precisamos confiar que em meio às chuvas e tempestades da vida, Deus está conosco. Essa é a promessa dele. Não que nós não passaremos pelas tempestades e pelas chuvas da vida, mas que ele vai estar conosco, ele vai estar junto conosco, caminhando ao nosso lado. Então é importante que nós estejamos orando por todos aqueles que têm sofrido, não somente por causa da Covid, mas por causa de outros problemas também que continuam assolando o mundo, né? Nós precisamos continuar orando por isso e pedindo a Deus para que possa estar agindo na vida dessas pessoas, né? Eu espero que você esteja feliz de estar aqui conosco. Mais uma vez eu te peço, dê um like no vídeo e compartilhe esse vídeo com mais alguém, para que a palavra de Deus possa alcançar a vida de outras pessoas, o amor do Senhor possa alcançar a vida de outras pessoas. Que esse é o maior desejo do Espaço Cristão da Cidade, compartilhar a graça de Deus com outras pessoas, com mais e mais pessoas, o amor de Deus com mais e mais pessoas. Esse é o nosso desejo como pessoas e como o Espaço Cristão da Cidade. Nós cremos que a palavra de Deus, alcançando os corações, pode transformar a vida de Deus, pode transformar a vida das pessoas. E por isso continuamos anunciando, por isso continuamos pregando, por isso continuamos falando do amor dele. Amém? Quero convidar você a adorar conosco nesse tempo. Quero convidar você a abrir seu coração para as maravilhas de Deus. Quero convidar você para estar com o seu coração cheio da presença de Deus e cheio do desejo de adorar a Ele, de dar a Ele o louvor que a Ele é devido. Então venha conosco, venha celebrar conosco, venha adorar conosco, venha exaltar o nome de Jesus conosco. Amém? Vamos juntos. Você já viu a glória no vislumbre do olhar.
olhos se abrem, a sequeira encontra a luz. Se viu, cante, vejo o mundo em luz, vejo o mundo em glória, vejo o teu viver, sempre explodindo em cores, vejo com teu olhar, e eu ando em tua luz. Você já viu a glória no ar do seu viver, você já saiu das águas, deixando o velho para trás. Se deixou, cante, vejo o mundo em luz, vejo o mundo em glória, vejo o teu viver, sempre explodindo em cores, vejo com teu olhar, e eu ando em tua luz. Vejo a tua graça, vejo o evangelho, vejo o teu olhar, e eu ando em tua luz, e eu ando em tua glória, a glória da criação, dos desertos para a glória. Se viu, cante, vejo o teu amor, vejo tua liberdade, vejo teu caminhar, a glória da criação. Vejo com teu olhar, sem medo de te seguir, vejo com teu olhar, sem vergonha de dizer, vejo teu caminhar, e eu ando em tua luz. Vejo o mundo em luz, vejo o mundo em glória, vejo o teu viver, sempre explodindo em cores, vejo com teu olhar, e eu ando em tua luz. Vejo a tua graça, vejo o evangelho, vejo o teu olhar, e eu ando em tua luz, e eu ando em tua glória, a glória da criação, desertos para a glória. Eu vou cantar, vejo o teu amor, vejo tua liberdade, vejo o teu caminhar, a glória da criação. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus em todo tempo. Em todo tempo. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome!
nos resgata. Incrível amor. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Que lindo nome teu, Senhor. Maravilhoso nome, poderoso nome. Tu és grandioso, vamos declarar. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Nós cremos em Teu nome, Senhor. Cremos no poder que há no nome de Jesus. E por isso, Senhor Deus, nesta noite, nós oramos, Senhor Deus, por aqueles que precisam de uma atuação poderosa do Seu nome. O Teu nome é capaz de libertar-nos das cadeias que nos prendem, libertar-nos, Senhor Deus, dos sofismas, das mentiras que nós assimilamos em nossas mentes como verdades. Deus, liberta-nos, porque quando
o Senhor nos libertar destas mentiras que estão em nossas mentes e pelas quais nós vivemos, nós agimos. Quando nós formos libertos destas mentiras, Senhor Deus, a Tua verdade vai se estabelecer e a Tua verdade nos libertará, porque diz assim a Tua palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vem com a Tua verdade, Senhor, vem com o Teu poder, Senhor, o poder do Teu nome, e venha nos libertar, Senhor, venha nos trazer um entendimento da Tua palavra, venha nos fazer entender o Teu coração e nos levar a descansarmos em Ti, Senhor. Queremos descansar em Ti, Senhor. Queremos estar descansados no Teu poderoso nome, na verdade do Teu nome, na verdade que o Senhor fala sobre nós, na verdade que o Senhor fala sobre o mundo. Na Tua verdade, Senhor Deus, está o nosso descanso. Nós queremos descansar no nosso descanso, Senhor. O nosso descanso está em Ti. Vem, Senhor Deus, vem agora, vem libertar, Senhor Deus, aqueles que estão a nos ouvir nessa noite, nesse momento, Senhor Deus, vem libertar, Senhor. Oh, Jesus, Tu és invencível, Senhor, o Teu nome é invencível. Tu és invencível, Senhor, o Teu nome é invencível. Vem, Jesus, operando, Senhor. Não há nada que possa impedir o Teu nome de agir. Vem, Senhor. Vem, abre os nossos olhos, Senhor, para que vejamos a Tua glória. E vimos, como diz a Tua palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. E nós vimos, sim, Senhor, nós vimos a verdade, nós vimos aquele que é a glória do Teu nome, a glória do Deus unigênito, do Deus único, do Deus único, do Deus invisível. Nós vimos a Tua glória através de Jesus. Vimos o Teu amor através de Jesus. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o Seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a Ti? Veja o Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, Ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha
Esteja comigo está, Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Oh, Santo Espírito, teu reino quero ver. Oh, Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Que grande amor, meu Deus, o que era e que virá, Ele é fiel e sua promessa cumprirá. Do céu em nuvens descerá, em meio ao som de louvores voltará. Veja o Senhor ao lar nos Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez essa seja uma das coisas que nós às vezes nos esquecemos enquanto vivemos. Há uma promessa de que Jesus voltará, Ele prometeu e Ele vai voltar. Ele vai voltar e a palavra diz que Ele buscará os servos que Ele encontrar fazendo o que deve ser feito. Nós às vezes nos confundimos com salvação e o fazer, ou a salvação ser obra daquilo que a gente faz, o que não é verdade.
A salvação é obra daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele nos salvou. Mas há algo que eu e você precisamos fazer. Ele já pagou o preço. E nós devemos aceitar esse sacrifício e reconhecê-lo como Senhor de nossas vidas, visto que nós entramos nessa situação porque, desde o princípio, o homem não reconheceu Deus como Senhor de sua vida e desobedeceu a Ele. Cristo Jesus vem e toma o nosso lugar, obedecendo em tudo ao Pai, mas nós precisamos crer no sacrifício do Senhor Jesus, recebê-lo como nosso Salvador. Isso está escrito no Evangelho de João, no primeiro capítulo do Evangelho de João. Ele diz assim, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, de serem parte desta família de Deus, a todos quantos receberam a Cristo. E em Efésios, deixa-se bem claro também, de que nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus, pela fé no sacrifício de Jesus, pela fé em Jesus. E não pelas obras, para que nós não batamos em nosso peito e digamos assim, eu me salvei, porque não conseguimos nos salvar mesmo. Não temos dinheiro para pagar, não temos condições, nenhuma ação nossa pode pagar o que Jesus fez por nós, o que nós deveríamos fazer para que fôssemos salvos. Ele fez tudo. Mas Paulo em Efésios vai continuar dizendo que as boas obras foram criadas em Deus para que nós pudéssemos praticá-las, e assim, elas foram criadas para que aqueles que creem em Jesus, para que aqueles que receberam o poder de se tornarem filhos de Deus, praticassem. Então é necessário entender que a fé e o fazer andam juntos. O que Jesus fez e o que nós fazemos andam juntos. Jesus nos salva pelo que Ele fez e nós revelamos que realmente cremos nele pelo que fazemos. Como algumas pessoas já disseram, e um pastor, um amigo meu também dizia sempre, inclusive fez um projeto com usando essa frase que dizia, que é o pastor Carlos Alberto, ele dizia, o amor é o que o amor faz. Então, se amamos a Deus, fazemos aquilo, revelamos isso pelo que fazemos. Não podemos dizer, eu amo a Deus, e não obedecemos ao seu Filho. Então, nós precisamos compreender isso. E uma das maneiras que Deus colocou, e que Deus nos deu para podermos revelar o seu amor e fazer isso, é através dos nossos bens, dos bens que nós temos. Temos nossos talentos, temos nossa vida, mas temos também os bens que Ele colocou em nossas mãos. E isso nós devemos também entregar a Deus, colocar isso à disposição de Deus para fazermos a obra dele. Na sua tela tem a conta do Espaço Cristão da cidade, na qual você pode transferir seus dízimos, suas ofertas de gratidão, de amor, de generosidade, ter uma ação de generosidade que vai além de qualquer 10%. Porque, como disse também um amigo meu, o pastor Carl Dietz, da Igreja no Cinema de Curitiba, e ele disse assim, que Deus não é garçom para ficar esperando a gorjeta de 10%. Tudo é dele. E nós devemos colocar tudo, usarmos tudo que temos para que Ele seja conhecido, para que Ele seja glorificado, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar, lembre-se disso, e Ele vai voltar e vai pedir contas daquilo que Ele entregou a você e a mim nesse mundo. Tenha certeza disso, Ele vai pedir contas. E se nós não revelarmos o amor dEle, a generosidade que Ele mesmo revelou, fica difícil entendermos que nós amamos a Ele, não é verdade? Então que a gente possa realmente, sem sombra de dúvida, com gratidão no nosso coração, com grande amor a Deus, colocarmos tudo que somos e tudo que temos também nas mãos dele. Amém? Então, anote aí
a conta, o CNPJ do Espaço Cristão da cidade, qualquer coisa, entre em contato conosco. Mas venha participar dessa obra juntamente conosco. Sabe, Deus como eu disse no início, nos faz andar por momentos difíceis, ou permite que nós andemos, ou o sol brilha e o sol se põe, ou a chuva cai sobre bons e maus, e muitas vezes nós nos sentimos em meio às fornalhas da vida. Mas assim como os 3 rapazes de Deus, não escolhendo se prostrarem, não escolhendo adorarem a um outro Deus que não fosse o único verdadeiro Deus, e foram jogados na fornalha aquecida 7 vezes mais, Deus entrou nela com eles. Assim Ele faz conosco. Caminha conosco em meio às fornalhas. Então você pode demonstrar a sua generosidade e ao mesmo tempo adorar conosco nesse momento. Há uma graça se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Quando eu olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim, havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha. Sob as águas está o meu passado, nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha, há um outro na fornalha, há um outro na fornalha, há um outro na fornalha. Vejo tua luz, vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço o rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Vamos juntos declarar isso, que não há nome igual ao nome de Jesus. Não há nome igual ao nome de Jesus.
o que era, que é e pra sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço um rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, sei que alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Aleluia, esse é o nosso Deus. Nessa noite nós temos um convidado especial. Semana passada nós tivemos o nosso querido, um irmão amado, um querido de Deus, Mateus Stack, trazendo uma palavra para nós, assim, abençoada. E hoje, quem vai estar falando aqui é o pastor Branco da Silva, da cidade de Rio das Ostras, da Igreja Sarça. Eu tive o prazer, o privilégio de conhecer o pastor Branco numa conferência, numa mesa de debate, num painel de debate na Igreja Arca, no Ministério Arca, aqui de Blumenau. E hoje nós temos o prazer de estar aqui ouvindo essa palavra que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai despertar o seu coração para muitas coisas de Deus. Então, abra o seu coração e receba essa palavra do pastor Branco, lá de Rio das Ostras. Pastor Branco, muito obrigado, um grande beijo desde já. Olá, irmãos do Espaço Cristão da cidade de Blumenau. É muito bom estar aqui, podendo compartilhar a palavra do Senhor com vocês, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero primeiro, nesse vídeo, começar agradecendo ao pastor Castilho pelo convite, a fim de trazer uma mensagem aos irmãos, e agradecer também aos irmãos e ao pastor pela compreensão e a espera até que esse vídeo pudesse ficar pronto e a gente tivesse a nossa saúde reestabelecida e tivesse a nossa plena recuperação para gravar ele. Então eu quero iniciar esse vídeo agradecendo os irmãos. Quero convidar os irmãos nesse momento aí. Eu sei que o vídeo é gravado anteriormente, mas vocês provavelmente vão estar assistindo essa ministração na metade do mês de janeiro. Eu quero convidar os irmãos para se unirem comigo em uma palavra de oração. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus. Te agradecer porque viramos mais um ano. Te agradecer porque a graça do Senhor nos acompanhou, a graça do Senhor nos abraçou e a graça do Senhor nos trouxe até aqui. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa vir sobre nós, ministrar o nosso coração, ministrar a Tua palavra, ministrar a Tua vontade, trazer luz sobre as nossas vidas, luz ainda onde nós muitas vezes opera trevas, trazer vida sobre nós
ainda onde opera a morte. Em nome de Jesus, que o Senhor possa vir com a tua palavra, trazendo direção para a nossa existência, e que a nossa existência possa glorificar o teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amados? Então eu queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias ou os seus aplicativos no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto bem conhecido, que vai a partir do versículo 20. Amém? O texto diz assim, Lamentações 3:20, a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esse é o texto que o Senhor pôs em meu coração, que mexeu em meu espírito para que viesse ministrar nesse início de ano. Por que eu creio que o Senhor colocou esse texto no meu coração? Porque, guardadas as diferenças de época, nós temos vivido um contexto muito parecido com esse contexto de Jeremias. É um contexto de dor, é um contexto de tristeza, muitas das vezes um contexto de incerteza. E se você for ler o livro de Lamentações, até chegar em Lamentações 3:20, a gente vê todo esse contexto caótico permeando o tempo que Jeremias vivia. E diante desse contexto difícil que se vivia nessa época, houve no versículo 21, ou a partir do versículo 21, um contraponto, como se fosse um contra-ataque diante do tempo que está sendo vivido. Eu acredito que se nós agirmos dessa forma, a gente pode ter êxito na nossa jornada. Amém? Esse contraponto que Jeremias propõe, começa no verso 21, diz assim, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E isso, para mim, tem duas lições. Primeiro é a esperança. Esperança tem a ver com esperar. E a verdade é que nós temos uma enorme dificuldade de esperar, porque esperar mexe com as nossas estruturas de ansiedade, esperar mexe com a nossa visão de perder o domínio das ações, porque esperar para nós tem a ver com ficar parado e não fazer nada. Só que mais do que ficar parado e não fazer nada, como por exemplo um consultório médico, a gente tem sempre espera ligado a isso. A espera é o tempo que eu fico até que o médico me atenda, ou o tempo que eu fico na fila do supermercado até que eu seja atendido. Mas a esperança aqui nesse texto, ela está mais ligada à pedagogia de aprender a confiar, mesmo que não tenha o domínio das ações. E também ao fato de que, mesmo não tendo o domínio das ações, há um prêmio, há um desenvolvimento de fé pelo que se espera. E o interessante também é que eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, o que me dá esperança é o que eu trago à memória. E trazer à memória não está ligado ao que eu acredito, mas está ligado ao que eu já tive coragem para viver. Porque eu não posso trazer à memória algo que eu nunca vivi, algo que eu nunca experimentei. Eu nunca vou lembrar do que eu não fiz. Então, parte da esperança está no desenvolvimento prático da minha fé. Está no que eu vivo dela. Porque no dia mau, o que eu vivi e a lembrança do que eu vivi é que vai me manter esperançoso de que aquele tempo vai passar. Os irmãos me entendem até aqui?
O versículo 22 diz assim, ó: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esse texto me chama a atenção também porque é a maneira como Deus se manifesta, a maneira linda como Deus se manifesta. Deus é eterno. E a eternidade é um tempo infinito, imensurável e indivisível. Se a eternidade é um tempo infinito, imensurável e indivisível, para Deus não existe divisão de tempo. Para Deus não existe dia, hora, semana, mês, ano. Não existe nada disso. Porque ele vive num tempo eterno, num tempo que não se divide. Só que Deus, que é na eternidade, tem uma maneira especial de agir. E é nesse entendimento que eu gostaria de convidar os irmãos para entrarem comigo. Abra a sua Bíblia agora em Gênesis, no capítulo 1. E nós vamos ver uma curiosidade aqui. Gênesis capítulo 1, no versículo 1, diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. No versículo 3 diz assim, ó: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Então, quer dizer, o texto traz uma realidade que a gente já deve ter lido, vocês devem ter lido muitas vezes, assim como eu, esse texto, mas às vezes numa leitura linear, a gente passa batido em algumas coisas. Mas olha só que interessante. Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia e havia trevas. Então, Deus chega e diz, haja luz. No momento que ele diz, haja luz, começa a haver luz. Então ele faz uma divisão entre a luz que ele criou e as trevas que já havia. Nessa divisão, há também tarde e manhã. E ali finda-se o primeiro dia. Em seguida, no versículo 6, começa o relato do segundo dia, que diz assim, ó: Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu, e Deus chamou o firmamento de céus, houve tarde e manhã o segundo dia. Dentro dessa leitura linear, o que acontece? Quando a gente pergunta qual foi a primeira coisa que Deus criou, a resposta que a gente obtém imediatamente é: Deus criou luz. Porque a primeira coisa que a gente vê Deus dizendo haja é haja luz. E em seguida a gente faz a segunda pergunta: qual foi a segunda coisa que Deus criou? E a resposta que a gente obtém dessa pergunta é firmamento. Porque a segunda coisa que Deus criou através do haja foi haja firmamento. Porém, existe uma coisa criada aqui, que é uma manifestação tremenda de amor e graça da parte de Deus para conosco, que passa despercebido diante da leitura, muitas das vezes. A segunda coisa que Deus criou não é o firmamento. Não é o firmamento. Como nós já vimos, Deus é eterno. Ele é num tempo infinito, imensurável e indivisível. Quando Deus criou a luz, e depois ele criou o firmamento, antes disso tem outra criação, que não se manifesta com a autoridade de uma voz que diz haja, mas eu poderia dizer que se manifesta com um coração que se move em amor e graça. E o que é essa criação? O dia. O dia. Simplesmente o dia. Porque se Deus é na eternidade, até aquele momento não existia dia.
E você pode me perguntar, mas por que é tão importante, pastor, frisar que existe dia? Porque o Deus que é na eternidade e faz tudo segundo o conselho da sua vontade, decidiu manifestar a sua vontade, criando uma divisão no tempo. Ele é eterno, mas ele criou o dia. Ele é eterno, mas ele dividiu o tempo. Ele dividiu o dia com manhã, tarde e noite. E por que dividiu? Ele dividiu para que cada uma dessas divisões fosse uma oportunidade de se manifestar em amor e graça. Agora, uma outra chave importante que eu queria dar para os irmãos é o seguinte: Deus fez no segundo dia a mesma coisa que ele fez no primeiro? Não. Depois, no terceiro dia, também houve criação. Deus criou no terceiro dia a mesma coisa que ele fez no segundo? Também não. E por que isso é importante para a gente entender? Primeiro, porque o Deus que é eterno cria divisões no tempo, para que cada uma dessas divisões se torne uma oportunidade de manifestar amor e graça. E segundo, para que nós, que vivemos em um tempo dividido e sabemos que quem dividiu esse tempo para se manifestar em amor e graça é o nosso Deus, a gente possa aproveitar cada uma dessas divisões como uma oportunidade profética para viver algo novo, para viver um tempo novo, para viver uma novidade. Que aproveite essa divisão no tempo como uma oportunidade para construir um novo recomeço. Você não acha muito peculiar Deus escolher no Éden o horário do encontro para a viração do dia? Não é interessante o fato de que Deus, sendo soberano, ele podia simplesmente deixar avisado através dos seus profetas que todos os dias nós deveríamos parar às 14h35, 25 para as 3 da tarde. Esse seria o horário em que Deus marcaria para renovar as misericórdias. Ele não poderia fazer isso dentro da sua soberania? Mas por que ele escolhe para renovar as misericórdias simbolicamente pela manhã? Porque amanhã é um tempo que se dividiu. Depois da madrugada, quando amanhece, o tempo se divide. E essa divisão, ele escolheu se manifestar nela, para que cada uma delas fosse para nós uma oportunidade. Ele não dorme e nem cochila, diz a palavra. Mas ele, sendo eterno, se manifesta na nossa divisão de tempo em amor e graça, para que a gente aproveite isso. E assim como o tempo foi fatiado por ele, para que se viva, para que se dê início a um tempo novo, a gente também possa absorver essa manifestação de graça e amor e decidir viver algo novo em Deus. E não se trata de que a virada do tempo, não se trata de que na virada do tempo acontece algo místico, em que esse misticismo fará com que coisas diferentes aconteçam na minha vida. Não é disso que eu estou falando. Existe uma responsabilidade pessoal e particular diante desse tempo que vira. E é isso que eu quero, é isso também que eu quero falar com os irmãos. Efésios 4:25 diz assim, é um texto que a mim me fala muito. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo, fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, e nem deem lugar ao diabo. Nós somos todos membros do mesmo corpo. E a palavra diz como tal devemos agir sempre com verdade. Mas é inegável as situações
as relações, os estresses da vida vão trazer ira. Os desgastes da vida sempre vão trazer ira. As situações do dia a dia, as expectativas frustradas, as coisas que nós esperávamos que acontecesse de uma forma e não aconteceu, tudo isso em dado momento vai nos irar. Porém a palavra diz, irai-vos e não pequem. Enquanto a ira está interna, ela não é pecado. Enquanto a ira está interna, ela não é pecado. Ela só se torna pecado quando ela frutifica de alguma forma. Só que algo que me chama a atenção nesse texto de Paulo é que ele pega algo que a princípio não é pecado e depois ele diz que essa situação que a princípio não é pecado pode se tornar um lugar aberto para o diabo. E isso, a princípio, é um choque. Você há de concordar comigo que a princípio é um choque. Por quê? Porque nós temos uma visão de que o pecado, sendo uma transgressão de algo que o Senhor nos orientou a fazer, isso sim se torna um lugar aberto ao diabo. Mas como que algo que não é pecado, porque há uma possibilidade de eu mirar e não pecar, como isso, que primariamente não é pecado, pode posteriormente se tornar um lugar aberto ao diabo? E isso acontece quando um sentimento, experiência, desgaste, amargura ou dor é transportado de um tempo para outro, bloqueando a porção de graça que Deus tinha preparado para aquele tempo que ele dividiu. Lembra que nós vimos no início? Deus é eterno e, sendo eterno, dividiu o tempo para que toda vez que o tempo recomeçasse, ele se manifestasse através daquela divisão de tempo com uma porção de amor e graça. E quando eu levo uma dor, uma amargura ou qualquer sentimento velho para um tempo novo, eu estou bloqueando essa porção nova de amor e graça que estava para se manifestar. No texto, entre fiquem irados e não pequem, e não deem lugar ao diabo, está não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. O que Deus quer nos ensinar com isso? Não transporte para um novo tempo um sentimento que deveria ter ficado no tempo antigo. Para que essa ruptura, essa divisão do tempo que existe para a graça, existe para que a graça de Deus se manifeste, realmente possa se manifestar. Mas quando eu nego o tempo que Deus dividiu para se manifestar em amor e graça, quando eu desprezo isso e transporto um sentimento nocivo que deveria ter sido esquecido ou que deveria ter ficado num tempo anterior da minha vida, quando eu transporto isso para um tempo novo, eu estou abrindo um lugar ao diabo na minha vida. Amém? E eu queria caminhar para encerrar essa breve mensagem que eu estou deixando aqui para os irmãos com mais um texto, Atos 16, 22, um texto conhecidíssimo, que diz assim: E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhe dados muito açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Aqui está falando de Paulo e Silas, como eu falei, o texto é bem conhecido. Eu costumo falar, quando ministro essa passagem,
que já não é fácil você apanhar e sofrer alguma consequência por algo que você fez, né? A própria palavra diz isso. A repreensão no momento nunca é bem recebida. Então quer dizer, eu faço algo que merece repreensão, recebo a repreensão e não recebo isso bem. Agora imagina você receber algo que você não deveria receber. Não existe crime nem em Paulo e nem em Silas. Eles estão pregando e por conta disso são açoitados. Por conta disso são presos. Por conta disso é avisado onde eles estão presos que existe um perigo em tê-los ali. Por isso eles são presos, diria eu, num regime de segurança máxima. Eles são colocados num cárcere interior e presos, os pés com correntes. São presos a troncos, né? E eles estão ali. E o texto continua no versículo 25, e aí novamente eu chamo a atenção para aquilo que eu tenho falado até aqui. O verso 25 diz assim, ó, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Quando eles estão vivendo aquele momento difícil, aquele momento onde ainda está presente a dor das chicotadas, aquele momento onde eles estão sós, numa cadeia, sem ainda ter um entendimento completo do senso de justiça do porquê estão ali. Eles estão ali, vivendo esse tempo. E diante da nossa realidade estão vivendo esse tempo até 11h59. Mas quando da meia-noite, que mais uma vez simboliza o início de um novo dia, eles não decidem continuar vivendo da mesma forma num novo dia que se iniciou. Mas eles deixam uma postura talvez apática, uma postura talvez amargurada, por estar vivendo um senso de injustiça, mas eles decidem glorificar a Deus. À meia-noite, eles decidem louvar o Senhor. À meia-noite, num tempo que se divide em um novo dia que se inicia, eles decidem dar uma resposta prática a essa divisão de tempo. E tem uma postura diferente. Eles não carregam a amargura, a dor, a angústia do dia anterior, mas eles aproveitam o tempo que se divide em amor para a manifestação de graça de Deus e começam a adorar esse Deus que, independente de qualquer motivo, é digno de ser adorado. É isso que eles fazem. E algo que eu acho lindo nesse texto é que eles não têm até ali nenhuma referência de que a adoração rompe correntes. Que se começassem a adorar à meia-noite, traria um terremoto. Porque hoje é fácil para a gente praticar atos em cima do que a gente lê. Mas eles não tinham uma referência a respeito disso. Moisés não ficou preso e começou a adorar à meia-noite e a cadeia quebrou. Davi não ficou preso e à meia-noite começou a adorar e eles lembraram, se eu adorar à meia-noite a cadeia vai quebrar como quebrou a de Davi. Não. Mas eu acredito que eles sabiam
que diante de tempos que mudavam, eles não podiam mais ser os mesmos. Eles precisavam dar uma resposta prática e decidir aproveitar essa oportunidade profética para se viver algo novo toda vez que o tempo se divide. Amém, amados? Essa é a breve mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu acredito que o Senhor está nos chamando para isso, para assumir uma responsabilidade. Não se trata de desejar algo novo. Não se trata de acreditar que vai acontecer algo novo. Não se trata de ficar inerte, esperando o que possa acontecer. Mas se trata de assumir uma responsabilidade. Algo que Deus tem falado comigo nos últimos dias é o seguinte: a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E aí eu pergunto para você, como eu tenho perguntado para mim, quem é a criação? Quando Deus fala de criação, é o quê? É gente. É gente. A criação, que é gente, aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Gente. Os filhos de Deus também são gente. E você é o quê? Eu sou o quê? Gente. Só que a gente é gente que está aguardando coisas com grande expectativa? A gente é gente que está aguardando coisas com grande expectativa? Ou a gente é gente que decidiu assumir a responsabilidade no reino de Deus, assumiu aproveitar o tempo que se divide para viver algo novo e dar uma resposta, a fim de atender a expectativa daqueles que ainda não sabem quem são? Amados, a minha oração sobre todos os irmãos é que nós venhamos deixar de ter expectativas e assumamos responsabilidades. Nós não temos que ter expectativas de coisas que venham a acontecer, mas nós temos que assumir a responsabilidade em Deus de fazer as coisas acontecerem para que a expectativa daqueles que têm expectativa possa ser suprida em nós. Amém? Um forte abraço a todos, um feliz ano novo a todos, um 2021 cheio da presença de Deus, cheio de manifestação de dons, cheio de cumprimento de propósito, e que tudo que o Senhor tem para a vida dos irmãos, nada se perca, nada escape pelos dedos, mas tudo se cumpra, em o nome de Jesus. Essa é a minha oração sobre a vida de todos vocês. Amém? Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Obrigado, Pastor Branco, pela palavra liberada sobre nós. Tenho certeza que isso trouxe muita esperança para nossos corações e vida para esse início de ano. Disposição, direção. Tenho certeza que Deus vai fazer com que essa palavra germine em nossos corações e faça toda a diferença no decorrer deste ano. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu ministério, sua família, e em breve eu espero que a gente possa realmente sentar juntos, né? Porque eu estive nessa cidade e não conseguimos nos encontrar. Mas na próxima vez não vamos deixar de isso acontecer, né? Vamos estar juntos, sim. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. E, igreja, você que está nos ouvir, que você tenha sido realmente abençoado, que você abra o seu coração para aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus está dirigindo, falando ao teu coração, para fazer com que você possa prosseguir por este ano que começa de 2021 e você seja uma bênção por onde você for. Nós vamos terminar cantando uma música que tem como título Eu Creio em Ti, que fala sobre a esperança que podemos ter nele, o descanso que nós podemos ter nele, as promessas, confiar nas promessas dele em meio às aflições da vida, nós podemos confiar verdadeiramente no Senhor. Então que você possa adorar conosco. E não se esqueça de deixar o seu like, deixar a sua curtida e compartilhar essa live com
um amigo seu, a sua família, para que ele também seja abençoado. Amém? Adore conosco. Eu creio em Ti, mesmo em aflições eu creio em Ti, mesmo em tempestades creio em Ti, em Ti. Eu creio em Ti. Falam contra mim, mas creio em Ti. Tentam destruir-me, creio em Ti, em Ti. Pois eu sei que o Senhor está comigo onde eu for, faz-me a vitória receber. Corro para a cruz, ali escondo-me em Ti, força eu recebo pra viver. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti, minha alegria está em Ti, minha esperança está em Ti, em Ti. Eu creio em Ti, posso prosseguir, pois creio em Ti. Eu posso descansar, pois creio em Ti, em Ti. Pois eu sei que o Senhor está comigo onde eu for, faz-me a vitória receber. Corro para a cruz, ali escondo-me em Ti, força eu recebo pra viver. Teus olhos sobre mim, seguro estou em Ti. Eu sei que a minha vida está em Tuas mãos. Jesus, Tu és meu Deus, pois eu sei que o Senhor está comigo onde eu for, faz-me a vitória receber. Corro para a cruz, ali escondo-me em Ti, força eu recebo pra viver. Pois eu sei que o Senhor está comigo onde eu for, faz-me a vitória receber. Corro para a cruz, ali escondo-me em Ti, força eu recebo pra viver. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe muito a sua vida. Que nessa semana seja plena
da esperança do Senhor sobre você, sobre a vida de Deus sobre você, sobre toda a sua família, ok? Semana que vem nos encontramos aqui novamente. Compartilhe com outras pessoas aquilo que você tem recebido de Deus. Um beijo grande, fica com Deus.